Podcast Simpojude, Sindicalismo em Movimento. Olá, eu sou Fernanda Gama e esse é o podcast Simpojude. Hoje eu vou conversar com Wellington Moser, fisioterapeuta, especialista em ortopedia, traumatologia neurofuncional e ginástica laboral, sobre lesão por esforço repetitivo e a importância da ergonomia no teletrabalho. Também conversando com a gente, o servidor filiado da comarca de Ilhéus, Macrise Angeli. Bem-vindo, doutor Wellington, e bem-vindo, Macrise. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme para mim estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre esse tema bastante relevante que faz toda a diferença na vida de todo profissional. Então, é uma honra para mim. Espero que a gente possa aí compartilhar e agregar para todos os profissionais que estiverem acompanhando a gente. Bom dia, Fernanda. Bom dia, doutor Wellington. Bom dia a todos e a todas que nos ouvem. É uma grande satisfação a gente poder fazer esse debate para motivar, conscientizar sobre a importância, da ergonomia. Então, ergonomia já e vamos discutir. Doutor Wellington, dia 28 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate à Lerdorte. Explica para os nossos ouvintes o que é Lerdorte. Então, a LER era como era pronunciada anteriormente, quando se chamava, como tem a tradução, de lesão por esforço repetitivo. E o DORT foi um termo atualizado para o LER, que significa distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Porque muitas vezes aquela lesão que acontecia com o indivíduo, não era decorrente simplesmente a um esforço repetitivo, a um gestual repetitivo. Às vezes pela demanda de trabalho em uma única posição, às vezes pela carga que ele exercia, mesmo com não tantas repetições, mas com uma carga excessiva ou com uma postura inadequada por muito tempo. Então, tudo isso aí era fator relevante para uma lesão, para provocar uma lesão, uma disfunção no paciente, no indivíduo. E aí foi atualizado o nome para DORT. Então, LER, como era chamado anteriormente, lesão por esforço repetitivo, e o DORT foi uma atualização do termo, que significa distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho, que pode ser uma lesão muscular, uma lesão óssea, ou até mesmo uma lesão por parte cognitiva do paciente, a depender provocada por estresse ou alguma situação parecida. E como eu posso identificar se tem o Lerdorte e qual o tratamento adequado? Perfeito. O corpo ele vem dando sinais para o indivíduo. O que acontece? Muitas vezes o indivíduo, quando está ali no seu momento de trabalho ou quando chega na sua casa, ele começa a sentir alguns sintomas, que são esses, por exemplo, uma ardência em região de punho, ou uma dor em região de cotovelo, ou até mesmo uma sensação de cansaço e peso na região cervical. Tudo vai depender muito da atividade laboral desse indivíduo. Quando a gente pensa em uma questão de um elemento, por exemplo, que está em home office, é muito comum a questão de uma postura inadequada por decorrente de várias horas do dia. Então, ele vai começar a perceber que vai ter ali um cansaço em região cervical, muitas vezes porque tem uma cadeira muito baixa, ou o computador, às vezes, fica em cima da cama, porque a gente está em casa, está tranquilo, está confortável, então coloca o computador ali em cima da cama ou em cima da mesa, coloca uma postura totalmente desalinhada. Então, ele tem que perceber questões de queimação em punhos, desconforto em região de cotovelo, às vezes a pessoa perde um pouco da firmeza nas mãos quando vai pegar algum objeto. Isso já é um sinal para um início de uma LER, de uma DORT. E esse desconforto em região cervical são os principais sintomas de punho, cotovelo e cervical. E os servidores do judiciário que estão trabalhando em teletrabalho podem evitar a Lerdorte com a ergonomia adequada? Com certeza. As principais orientações que nós profissionais damos aos indivíduos, aos trabalhadores quando estão no domicílio, é justamente a questão do posicionamento, é o pontapé inicial, é ele fazer como se realmente estivesse no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, na sua sala ali toda preparada para ele. Então ele tem que colocar uma cadeira confortável para ele tem que se colocar em uma postura confortável e que a gente considera o mais adequada possível, que é com tronco alinhado, com suporte nas costas, se for possível. Se for possível, um suporte também nos pés. Isso faz toda a diferença na questão da parte da ergonomia. O computador que ele estiver utilizando, não deixar muito baixo. Embora esteja em casa, a gente fica meio que relaxado. Então, ele colocar em uma altura que fica alinhada com os olhos. O ideal é que ele prepare realmente o ambiente que ele vai estar trabalhando como se realmente estivesse no trabalho. Ele tinha que separar um espaço na casa dele, se for possível, e pensar assim, poxa, aqui é o meu escritório de trabalho. Então, no escritório, a gente não fica
jogado de qualquer jeito, deitado, a gente não fica com os braços em cima da mesa o tempo todo, ou com as pernas cruzadas uma por cima da outra, porque isso diminui a vascularização sanguínea ali, a circulação do sangue. Então, o ideal é que ele se mantenha mesmo em uma postura e que sempre se coloque isso na sua mente, de que ele está ali no seu ambiente de trabalho. Embora esteja em casa, mas ele está adaptado e tem que trabalhar com a sua postura como se estivesse realmente no ambiente de trabalho. E, Macrise, você, como servidor técnico, dá para considerar que existe ergonomia nos cartórios ou vocês precisam fazer suas próprias adaptações? E no teletrabalho, como seria essa ergonomia? Fernando, enquanto o doutor Wellington estava colocando a questão até de a gente considerar, doutor Wellington, como se a gente estivesse no ambiente de trabalho, me veio à mente aqui, não só o meu ambiente de trabalho, mas de vários colegas, que infelizmente nós não temos um suporte tão adequado assim. Mesmo no nosso atual ambiente de trabalho, a gente ainda precisa colocar caixa, isopor, livro, para o monitor ficar mais alto. Eu tenho algumas lesões, né, de espondilite, bursite, tendinite, que ao longo dos anos, são 15 anos de trabalho no cartório, foi agravando, né, em minha estrutura corporal, e atualmente eu tive que comprar, né, do meu próprio recurso, almofada, que é até indicada para o cóccix, mas que me ajudou muito para a lombar, um apoio para as costas, tive que comprar mouse ergonômico, que as pessoas confundem muito o mouse ergonômico com o mouse de game, porque é veloz. E depois que eu fui fazer essas adaptações, eu consegui dar uma minimizada. Então, esse formigamento que o senhor acabou de falar, que a gente sente nas mãos, eu sentia muito no dedo indicador, no dedo polegar. Com esse mouse diminuiu consideravelmente, mas assim, nos cartórios, os trabalhadores e trabalhadoras têm ainda que ficar fazendo os remendos, né, os jeitinhos. E a gente precisa que cada colega que esteja ouvindo a gente aí repercuta a cobrança para que o tribunal entenda que ele precisa gerar essas adaptações mais qualificadas para a gente. Para não ser, Fernanda, tão dizer que a gente só fala o contrário ao tribunal, o tribunal até comprou alguns monitores que ele tem um pescoço móvel que você consegue subir e descer um pouco mais. Mesmo assim, para mim, que só tem 1,60 m, ele até resolve. Mas tantos colegas que têm 1,80 m, 1 m e tanto, mesmo com esse pescoço no monitor, não resolve, tem que ter mesa, né, adequadamente ergonômica, mouse, apoio de pé. Então, enfim, eu gostaria até de perguntar também, né, ao doutor para ajudar a gente, até para a gente estar conscientizando mais os colegas, né, se na prática mesmo, Wellington, essa mudança de comportamento e de estrutura de imóveis faz realmente uma diferença, ou o fato de eu estar, pelo fato só de estar trabalhando, é inevitável de que eu vá ter uma lesão, né? E aí, Fernanda, por enquanto fico por aqui, tentando reforçar com os colegas. Ergonomia não é brincadeira e isso significa uma qualidade de vida para aposentadoria e para mais para frente, melhor ou pior para a gente aproveitar os nossos dias. Doutor Wellington pode responder a pergunta de Macrise sobre os móveis? Com certeza. Perfeita colocação, doutor Macrise. Pegando um pouquinho da sua fala, quando você falou do seu ambiente de trabalho, inclusive você pontuou uma questão bem importante, a questão da diferença de altura dos profissionais. Você falou aí da sua altura e de profissionais que têm alturas maiores do que a sua. Por isso é indicado para qualquer empresa de que tenha uma análise especializada do ambiente, para que aquele profissional ele consiga fazer uma coleta de base de tamanho dos profissionais, físico mesmo dos profissionais, que são um pouco mais de corpo, ou que tem um pouco menos de corpo, para que a adaptação fique mais próxima e adequada do conjunto como um todo. Porque não adianta a gente dar uma orientação sem conhecer o ambiente do trabalho, sem conhecer os profissionais e simplesmente falar assim, olha, o computador ele tem que estar elevado. O ideal é que você coloque um suporte nos seus pés. Mas nem todo colaborador vai precisar dessa adaptação, porque justamente tem uns que são mais altos, outros que são mais baixos. Então, realmente tem que ter uma análise especializada daquele ambiente para que fique bom e comum para um todo.
E respondendo a pergunta do doutor Macrise, referente a se faz uma diferença, com certeza faz toda a diferença. Já tem estudos, inclusive, dos profissionais de ergonomia, fisioterapeutas e outros profissionais, no qual mostra a relevância do trabalho da ergonomia dentro das empresas. Inclusive, em um período, foi estabelecida uma lei de que teria que ter um profissional para poder justamente fazer ginástica laboral com os pacientes, com os trabalhadores e com os profissionais, porque no estudo que foi levantado, mostrava o tanto que conseguiu evitar o aumento de atestados dentro da empresa. Ou seja, os profissionais que não tinham ergonomia antes, que não faziam ginástica laboral, não tinham orientações ergonômicas, não tinham adaptação do ambiente, era muito comumente eles colocarem atestado justamente por LER e DORT, por lesão. E isso gerava um custo para a empresa, porque ele tinha que custear aquele profissional que ficou afastado e tinha que custear o profissional que tinha que fazer a substituição. E com esse trabalho de ergonomia, diminuiu em 80% o número de afastamento de profissionais. Então, tem toda a importância e toda a relevância você ter um ambiente adaptado e ter um trabalho ergonômico bem elaborado. Doutor, vamos aproveitar, né, se possível, dar uma dica para os nossos ouvintes de algum exercício ou alongamento que possa ser feito para ajudar durante o teletrabalho. E aí, Macrise, que está aqui com a gente, já aproveita para dizer se é possível pôr em prática, né, no seu dia a dia. Perfeito. As principais orientações que a gente passa para os colaboradores é que sejam realizados alongamentos de preferência de 2 em 2 horas, que eles consigam fazer uma pausa e uma movimentação, mesmo que leve, no seu momento de trabalho, que eles consigam parar pelo menos por 5 minutos ou 10, e além dos alongamentos, façam um trabalho de rotação de punhos, rotação de ombros, rotação de cervical, fica ali esticando e dobrando o cotovelo, movimente as pernas, dê uma caminhada pelo ambiente de trabalho, para poder o sangue circular um pouquinho, alongue um pouquinho as costas, então um alongamento completo. A orientação também é a questão do ambiente, essa adequação, né, de uma cadeira confortável, um encosto, um suporte, uma estatura ali do computador que fica ali na linha dos olhos, as posições dos pés, posição dos braços bem apoiados para poder você utilizar ali o teclado, o mouse. As principais orientações são essas. E aí, Macrise, você acha que é possível e realista praticar no seu dia a dia de trabalho essas dicas do Dr. Wellington? Veja bem, Fernanda, eu acho que sim, muito, muito bem. E o que o Dr. Wellington coloca é algo totalmente simples, né? Porque não vai depender de um profissional estar no lado da gente para executar. Talvez o que a gente mais precise nesse momento é de que cada colega que ouça e que replique para mais alguém, é que a gente se conscientize de que fazer essa parada 5, 10 minutos vai ser para o nosso bem-estar. Então, acho que o grande apelo aqui, e aí parabenizar todo o trabalho que Zenildo vem orientando do podcast e dessas oportunidades todas, para que a gente se conscientize, porque o selo ouro, o selo diamante, que a gente tanto tem pressão para produzir, para ele ficar lá na parede, né? Aquele selo pode estar todo manchado de Lerdort, né? De outros problemas de saúde, e que não vai valer a pena para a nossa qualidade de vida. Então, dá para se fazer, a gente precisa fazer. Eu já faço isso, inclusive eu retornei para o cartório, para outro cartório recentemente, os colegas até se sentiram estimulados, porque de hora em hora eu levanto, me estico, dou uma espreguiçada, me movimento no corpo, e isso terminou ajudando outros colegas a fazerem também. Então, se cada um em um cartório começar a fazer, estimular, provocar mais alguém, acredito que a gente possa alcançar esse objetivo de minimizar os adoecimentos por Lerdort. Parabéns para todos nós. É isso aí. Gente, eu adorei nosso bate-papo. Peguei várias dicas para mim mesmo, que também estou em teletrabalho, e vou pôr em prática. Eu queria lembrar mais uma vez a importância da ergonomia para o nosso trabalho diário e que dia 28 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate ao Lerdort. Obrigado, doutor Wellington, pela sua participação em nosso podcast e obrigado, Macrise, mais uma vez aqui com a gente. A equipe de comunicação do sindicato agradece a participação de vocês no podcast Simpojude, Sindicalismo em Movimento. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Só reforçando, enfatizando, como o colega citou aí, pessoal, coloquem na mente de vocês que qualquer conduta, qualquer atitude que vocês façam nesse sentido de prevenção, vocês estão cuidando de vocês. Então, se vocês não cuidarem de vocês,
Vocês não vão conseguir exercer uma atividade laboral por muitos e muitos tempos. Isso vai ser cobrado lá na frente. Um procedimento cirúrgico que vai ser muito mais doloroso para vocês, doloroso e transtorno para a empresa. Então, se movimentem, alonguem. Lembrem o colega do trabalho quando chegar lá, quando você vê que o colega ficou muito tempo sentado, lembra ele, colega, e aí já alongou hoje, já se mobilizou hoje, já deu uma caminhada, vamos lá. Porque lá na frente o corpo vai perceber o quanto benéfico foi a atitude que você fez hoje, 5 minutinhos cada dia no seu trabalho. Faz toda a diferença. Legal, gostei muito também, Fernanda. Tá de parabéns o trabalho que tem sido feito. E acho que a última mensagem principal fica assim: presidente, mesa diretora do Tribunal de Justiça, observem a ergonomia para que apliquem de uma forma mais ampla, que tenha mais mobiliários e estruturas. Então, o programa C já fala há muito tempo de ergonomia. Agora a gente precisa que o tribunal aplique a ergonomia para que a gente tenha qualidade de vida a partir de um trabalho que seja com as condições viáveis. Muito obrigado, tenha um bom dia para todas. E nós vamos ficando por aqui. Eu sou Fernanda Gama e esse foi mais um podcast Simpojude, Sindicalismo em Movimento. Nossos ouvintes podem enviar sugestões de temas ou convidados para o e-mail podcast@simpojude.org.br. Uma boa semana e até breve. Podcast Simpojude, Sindicalismo em Movimento.